O fato principal do dia hoje aqui para nós, aqui norte rio-grandense, foi a vinda do presidente Jair Bolsonaro com vistas à inauguração do VLT em Parnamirim. E eu já entro provocando aqui que não só pelo ato simbólico em si da inauguração, como por alguns pormenores que circundaram esse movimento de hoje, tá? E um deles foi justamente aí a questão do anúncio de Carla Dickson como uma pretensa candidata, ou podendo fazer uma chapa junto. A presença de Carla Dickson foi estabelecido um destaque para a presença dela. O general Girão, também deputado, estava lá, quer dizer, ele chamou o Rogério candidato ao Senado e chamou a deputada Carla Dickson. Ao mesmo tempo, outra observação a ser feita aqui foi a não presença do deputado, do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira. Que ao mesmo tempo estava recebendo homenagens do pessoal do governo lá na Assembleia por ter avançado com projetos ligados ao governo. Então, assim, o dia hoje foi cercado de muitas simbologias aí. O que vocês acham? Mulatinho, Rebolo e Gladstone? Eu acho que o presidente marcou a presença dele. Vamos até botando fotos aqui hoje, enquanto o Mulatinho faz o comentário, tem fotos aí, imagens do movimento de hoje na inauguração do VLT. Muita gente na recepção ao presidente Jair Bolsonaro fez a motociata, andou de cavalo, e fez a entrega da obra em Parnamirim, que é a estação de trem em Cajupiranga. Muita gente, uma participação popular bastante representativa, e simbolicamente teve a chamada, né, no palanque, quando ele começou a fazer uma análise sobre a questão da pandemia, que ele relembrou a questão da pandemia da Covid-19 e o embate que teve com governadores, e quando parou e falou, e a governadora? Aí nesse momento os simpatizantes do presidente Bolsonaro começaram a gritar: fora PT, fora PT, fora PT. A deputada Carla Dickson se levantou e começou a reger, fomentar fora PT, fora PT, fora PT. Mais adiante, Bolsonaro foi fazer o discurso e disse que Rogério Marinho, e sem lançar candidaturas, né? Sim. Até porque poderia ser confirmado. Mas destacou os dois ali, né, Mulatinho? E Girão ficou meio assim, ele fica logo atrás e fica meio assim, observando. Ele disse: olha, Rogério Marinho e Carla Dickson, vocês têm uma missão muito importante este ano aqui no Rio Grande do Norte. E aí deu o grito: ihu! Aí ela disse: não. Aí chamou o Rogério. Aí Rogério: ihu! Ela disse: não, peraí que eu quero gritar também. Aí ela vai. Mas foi o gritinho, Mulatinho? Mas e teve mais, viu? A reportagem do Portal do 98 FM apurou. Acho que esse assunto, esse papo aí começou já no voo. No avião, exatamente. No avião, na ida de Brasília, na vinda de Brasília para cá. A reportagem do Portal do 98 FM apurou, e está lá disponível no nosso portal 98fmnatal.com.br, que Bolsonaro, no caminho de Brasília para Parnamirim, pediu inúmeras vezes para que Carla Dickson aceitasse esse chamado dele e fosse candidata a governadora. Lembrando que Carla Dickson se filiou ontem à União Brasil, que está no plano nacional em diálogo com a possibilidade de apoiar Sérgio Moro para presidente da República. Mas enfim, Bolsonaro fez esse convite para Carla Dickson. Teria também nesse momento, nesse encontro com Carla no avião, manifestado o certo descontentamento dele com a falta de definição por parte do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, de ser ou não candidato ao governo do estado. Diante disso, Bolsonaro acabou entendendo isso aí como uma sinalização de que ele não será candidato, e aí, portanto, levantou o nome de Carla Dickson. Agora, Felinto, conversando com alguns interlocutores hoje à tarde, o que eu percebi é que há muita descrença e muito ceticismo com essa possibilidade de Carla Dickson ser candidata. Não empolga a praticamente ninguém essa candidatura de Carla Dickson. Estou falando de gente do bolsonarismo mesmo. Carla Dickson é uma figura que é do movimento evangélico, tem voto nesse eleitorado, é uma deputada federal. Tem liderança sobre esse eleitorado. Sim, aí, verdade. Deputada federal de primeiro mandato, que inclusive assumiu como suplente de, né, Fábio Faria. Exatamente. Foi líder do governo Bolsonaro, embora fosse do PROS. Vice-líder. E fosse do PROS, né? Que aqui é Jaime Calado, que domina o partido. E no PROS fez parte da bancada, indicando cargos do governo Fátima, assim como Albert Dickson, que era do PROS. Albert vai migrar para o PSDB e Carla vai migrar para o... Já está no essas são virtudes de Carla Dickson, mas é uma liderança com muito menos representatividade, ou muito pouca representatividade, perto de um nome como Ezequiel Ferreira. Carla Dickson não lidera um grupo político volumoso aqui no Rio Grande do Norte, ou seja, não tem grandeza, né, substância a ponto de sustentar uma candidatura ao governo do estado na ótica desse pessoal que é ligado ao próprio governo, mas é um nome que goza da simpatia do presidente Bolsonaro, né? Além disso,
a Carla Dickson, ela teve destaque no evento de hoje, além dessa questão do Fora PT, ela levou o presidente da Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus, perdão. Porque é tanta Assembleia, né? Assembleia de Deus, e o pastor fez Pastor Irinaldo Renovato, que inclusive é a grande liderança política também. Antes do discurso de Bolsonaro. Então ela teve essas participações especiais durante a presença, tá aí a imagem, a presença do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui em Parnamirim, região da Grande Natal, aqui do Rio Grande do Norte. Pastor Irinaldo, inclusive, que quando discursou, fez um discurso também com uma conotação política importante, falou do bem contra o mal, né, reproduzindo aquele lema que Bolsonaro vem dizendo nos seus discursos, né, que não será uma eleição de esquerda contra a direita, e sim do bem contra o mal, e ele acabou inclusive fazendo referência ao pastor quando foi discursar o presidente Bolsonaro, né? E fazendo um registro aqui, explicando o que é essa obra que foi inaugurada hoje, trata-se aí de uma reestruturação da linha férrea aí, através do VLT, com investimentos aí no total em torno de quase 91 milhões de reais, né? E cujo esse cronograma já está aí 37% executado, é isso, Thiago Rebolo? É isso, Felinto. Agora a expansão continua, né? Foram inauguradas 3 novas estações, encerrando essa primeira fase com a estação de Cajupiranga. Agora vão ser também construídas estações em São José de Impibu e Nísia Floresta nas fases 2 e 3 para finalizar esse projeto de expansão do... Lembrando que a CBTU aqui no Rio Grande do Norte transporta em média 11.600 pessoas por dia, e o sistema conta em sua totalidade com 56, quase 57 quilômetros de extensão de linhas férreas e 23 estações. À medida que for ampliando, em tese, isso terminará gerando aí um interesse maior da população de migrar para esse tipo de transporte, inclusive, né? Só uma pequena correção, Felipe. O presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte é o pastor Martim, mas esse que estava na imagem era sim o pastor Irinaldo Renovato, que também estava presente. Ele é da Assembleia de Deus de Parnamirim. Outra coisa, uma análise que eu faço assim dessa presença de Carla Dickson, há um assodamento do bolsonarismo para ter um candidato para chamar de seu aqui. Assodamento ou o calendário está ficando curto mesmo? Não, tem tempo, a convenção é lá na frente. Sim, mas o primeiro round aqui é a questão da janela partidária, que agora se encerra essa semana. A torcida de Bolsonaro também quer ter esse nome para chamar de seu. E eles estão realmente, você vê que durante o evento de hoje teve aplauso para um lado, teve vaia para outro lado. É que isso também, sendo honesto aqui, Franco, eu acho que isso não deve ser interpretado ao pé da letra, não, porque a mesma, digamos assim, um entusiasta de uma candidatura pode não ser exatamente contrária à outra lá, e isso não necessariamente deve ser servir de representatividade, de popularidade efetiva dos candidatos ou pré-candidatos ali postos, não. Eu acho que isso tem muita influências outras que a gente não pode levar isso como uma verdade absoluta. Só de resiste, uma opinião, mas não tô, tranquilo. Tá, doutor Gladstone, e aí? Carla Dickson vai ser candidato? Não, eu estava esperando os senhores terminarem. Pronto. É próprio da rádio a gente às vezes fazer interferências e acaba intercorrendo, né? Mas eu estive lá, presente. Você foi ao evento hoje? Fui sim. E de fato foi extremamente prestigiado. Um volume de pessoas que não era só do bolsonarismo, é também do antipetismo, é daqueles que, vamos dizer assim, estão fora dos 200% de rejeição ao presidente, né? Dos 60% que reprova o seu governo. Essas pesquisas todas estão aí indo em rota de colisão com os eventos. Que teve pesquisa, inclusive, hoje, já também mostrando uma distância menor. Vai chegar onde a realidade diz. Não, tô só falando aqui que eu acho que a eleição é duríssima. Eu estive em Jardim. Este ano caiu 10 pontos a distância. Eu estive em Jardim Angélica, né? Jardim de Piranhas. Jardim Angélica, primeira vez lá perto. Sim, Mossoró. Perto de Panguaçu. Foi uma multidão. Eu estive também lá em Caicó e Jardim de Piranhas, outra multidão ainda maior. E agora Parnamirim, com mais uma vez o público prestigiando, ovacionando o presidente, né? E lá gritaram fora PT. Foi vamos dizer assim, o momento mais entusiástico, porque demorou quase 5 minutos, as pessoas enfurecidas gritando fora PT. O que é natural em se tratando do candidato do local onde estava, né? A obra em si. Eu tô falando só isso para só contextualizar, claro, mas vai lá. Claro. Mas o fato é o seguinte: algumas pessoas foram vaiadas, o prefeito teve momentos de pessoas lá no presentes, algumas gritando a favor do prefeito e outras vaiando. Agora, quando chegou a hora de João Maia, realmente houve uma vaia. E o bolsonarismo, de fato, tem uma censura a alguns políticos que esse segmento considera como
político tradicional, do carreirismo político nacional, e não simpatiza, porque não consegue associar, embora considere importante a presença de certas figuras da política tradicional, mas não se coaduna, tem dificuldade de misturar essas figuras lá no mesmo ambiente que... Mas que eu lhe pergunto assim, Carla Dix, você acredita que ela é candidata? Acho que não, acho que foi, talvez ele ainda tenha expectativa de Ezequiel ser o candidato, e de repente, porque tem que acomodar esses deputados federais da bancada. Então, pelas essas nominatas aí, talvez Carla Dickson esteja com maior dificuldade de a Carla Dickson está numa nominata, a meu ver, muito equilibrada, que ela foi para a União Brasil, onde fará os três principais puxadores aí seriam Paulinho Freire e Benes Leocádio. Mas eu acho que dentro desses três ela é a terceira colocada. Não sei. Eu tenho a impressão. Mas o pastor Martim fez uma oração, que é o presidente da Assembleia de Deus, uma oração que comoveu a plateia e enfim, o presidente se mostrou, embora ele tenha feito um discurso que para alguns pareça eleitoral, mas ele não citou exatamente nada que tenha, vamos dizer, não deixa de ter um ato político, mas não eleitoral. Efetivamente eleitoral. Não, o ato inegavelmente tem contexto político. Ele não tem contexto, não pode ter ele contexto eleitoral, mas o que termina tendo subliminarmente falando ali. Isso, indiretamente há um reflexo indireto sobre essa questão. Então, houve sim uma conotação eleitoral no discurso do presidente, ele faz isso sempre que circula. Aliás, o presidente hoje no discurso dele falou... Todos fazendo só um arredondamento, todo mundo faz isso o tempo inteiro. E aliás, o presidente hoje falou de todos os assuntos, ele falou pouquíssimo foi da obra que ele foi lá entregar, mas de todos os outros assuntos ele falou do PT. Seria repetitivo, que o grande ministro Rogério Marinho vamos dizer, foi exauriente quando se referiu às obras. Agora eu quero saber se o PL vai fazer como fez no Lollapalooza, ingressar com a ação no TSE pedindo também fim de manifestações políticas em eventos como esse, porque também foi feita uma manifestação contra o partido adversário. O presidente da República